Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da análise do experimento de colisões bidimensionais. Já vou avisando que a análise é um pouco trabalhosa, mas eu espero que vocês entendam, tá? Vou abrir aqui a página do experimento, colisões bidimensionais, e vou já abrir aqui os quadros da situação, tá? Eu vou escolher aqui a situação D6 para mostrar para vocês. Aqui tem todos os quadros que devem ser feitas as leituras, e esse é um quadro que a gente vai ler. Notem primeiro que a gente vai ter 2 discos, e se você seguir o roteiro, você vai ver que a leitura que deve ser feita é do centro de massa do disco, que a gente está considerando essa intersecção aqui, tá? Para fazer a leitura antes, você vai ter que adotar um sistema de referência. Então, vamos ver qual que é o melhor sistema de referência nesse caso. Depois que você vê o vídeo do movimento, você vai ter que adotar uma referência aqui no quadro para fazer a leitura das posições. Eu aconselho você a colar uma fita no seu monitor para ficar mais fácil a leitura, né, para você não se perder. Para explicar para vocês, eu vou usar aqui essas notinhas adesivas do computador e vou posicionar a minha referência X aqui, né? Você pode, por exemplo, colar a sua fita e esticar ela toda na tela do seu computador. E aqui, em Y, eu vou colocar a fitinha aqui, tá? Se você ler lá no seu roteiro, você vai perceber que cada quadrado menorzinho, que é esse daqui, tem meio centímetro. Isso significa que a cada furo aqui da mesa tem 1 centímetro. Para facilitar a leitura, foram marcados alguns pontinhos vermelhos. Ele delimita 5 quadradinhos de 1 centímetro, tá? Então, vamos abrir uma planilha Excel para a gente começar a jogar esses dados e entender como a leitura deve ser feita. Ah, muito importante. Antes de começar, vamos arrumar a nossa tela para ficar o Excel e o quadro ao mesmo tempo aparecendo. Então, deixa eu só voltar aqui. Vamos abrir aqui a planilha Excel. Lembra, você vai apertar esse botão que tem a janelinha do Windows, que fica entre o Ctrl e o Alt, e vai apertar até a setinha para a direita. Então, ele jogou a nossa planilha para lá. Aí você vem aqui na página do experimento, vai apertar de novo a janelinha para a esquerda. Aí agora você pode abrir o seu quadro e preencher já simultaneamente a planilha. Então, vamos fazer um exemplo. Vou colocar as notinhas ali adesivas. Bom, gente, então vamos ver aqui a referência. Esse aqui é o meu centro de massa do disco da esquerda. Antes eu já vou preencher aqui o tempo, 0,0125. E aí o X do disco da esquerda está aqui. Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3,56. 3,60, vou colocar, 3,60 centímetros. E aí, em Y, ele já está logo aqui, está um pouquinho para baixo do meio centímetro, 0,6 centímetros. Tá? E aí, para o disco da direita, já fica mais longe de contar, mas lembra que a gente tem aquela referência dos pontinhos vermelhos. Então, eu já tenho 5, 10, 15, 20, 25, 26,5, 26,60, 26,70, vou colocar, 26,70, tá? E aí, em Y, 1, 2, 3, por 3 inteiro. Tudo bem? E aí, você vai fazer isso para o próximo quadro. Gente, foi então para o próximo quadro. Veja que o disco andou um pouquinho. E aí agora eu vou fazer essa nova leitura. Lembra que a sua fita vai continuar na mesma posição. Sua referência não muda. Então, vamos preencher aqui 0,025 o tempo. E aí o X da esquerda está aqui. Então, 1, 2, 3, 4 centímetros. Então, vou colocar 4 centímetros aqui. E aí no Y, ele desceu, está no 1, praticamente no 1 centímetro. Então, 1 centímetro. Agora, o X da direita, lembra lá, 5, 10, 15, 20, 25, 26. E aí, ele está quase próximo para cá, 26,4.
26,4 centímetros, e em y, 1, 2, 3, 3,5 centímetros. Tá? Você vai fazer esse procedimento para todos os quadros da sua situação, tudo bem? Ah, uma coisa que vocês devem ter percebido, conforme eu digitava, às vezes ia sumindo aqui os números. O que você pode fazer aqui no Excel é selecionar essas células, e aí tem um botãozinho aqui, ó, diminuir casas decimais, ou do lado aumentar casas decimais. Então você pode clicar aqui e arrumar a precisão das suas casas decimais, tá? Bom, depois que você fizer a leitura de todos os quadros, você vai ficar com a planilha mais ou menos assim. Eu peguei uma outra situação só para a gente poder fazer o resto da análise. Bom, voltando para o roteiro, o próximo passo é calcular a posição do centro de massa. Para isso, a gente vai usar essa equação aqui. E aí, a gente vai precisar dos valores de massa. Você vai voltar lá na sua página e vai olhar nessa tabela aqui qual a massa da sua situação, tá? Eu, no caso, usei a situação A1. Então, eu preciso olhar lá na situação A1 quais são os dois discos que aparecem nos quadros. Bom, já peguei aqui os dois valores de massa, e aí agora a gente vai usar a equação aqui da posição do centro de massa na nossa planilha. Então, igual, aí vamos abrir um parênteses que a gente vai fazer uma divisão, massa do disco da esquerda. Então, você vai lá no massa do disco da esquerda vezes a posição esquerda, mais a massa do disco da direita, vezes a posição X do disco da direita. Fecha parênteses e divide pela soma das massas. Essa massa mais essa massa. Aí, antes da gente poder arrastar, para poder fazer isso para todos, você vai ter que fixar os valores de massa usando o cifrão, porque ele está em uma célula única. Se você arrastar, a gente não vai ter esse valor nas células de baixo. Então, vamos colocar aqui o cifrão, todos os valores de massa. Você pode dar um Enter, agora sim você pode arrastar até embaixo. E aí você faz a mesma coisa para a posição Y, né, usando os valores de massa e as posições em Y. Calculadas as posições do centro de massa, agora a gente vai para o item B5 e começar a calcular as velocidades das componentes. Antes eu vou calcular o tempo médio, porque lembra que a gente calcula uma velocidade média entre dois instantes. E essa velocidade média corresponde a uma velocidade no instante médio. Então vamos calcular um instante médio. Ele vai ser esse tempo mais esse tempo dividido por 2. Tá? Aí, já tendo esse tempo médio, a gente vai usar ele depois mais para frente. E aí, agora sim, a gente pode calcular a velocidade das componentes. Então, vamos pegar lá a primeira velocidade da componente X do disco da esquerda. Presta bastante atenção, gente, para não se confundir na hora de pegar, porque a gente tem muitos dados de posição, né, das diferentes componentes, dos discos da esquerda e da direita. Então, a gente está fazendo a diferença do tempo, dá um Enter, e aí, lembra que você pode mexer nas casas decimais aqui se você quiser, dependendo da precisão dos dados, e aí você pode arrastar. E aí você vai fazer isso para as outras componentes dos discos, tá? Aproveitando que a gente acabou de calcular a velocidade, a gente pode calcular a incerteza dessa velocidade. Vamos preencher algumas incertezas aqui. A incerteza do tempo a gente considera como 0. A incerteza da posição foi dada no roteiro, você pode usar 0,2 centímetros. E a incerteza da velocidade, a gente tem a equação lá no roteiro para o cálculo de incertezas, e a gente já calculou em outras experiências. Ela é igual a raiz de 2 vezes a incerteza da posição, dividido pelo intervalo de tempo que foi usado no cálculo da velocidade. Como esses intervalos de tempo são praticamente iguais, porque eles são muito pequenos, eu vou calcular uma vez só essa incerteza. E aí vai ser esse valor tanto para a direção X quanto para a direção Y. Tá? Deixa eu só arrumar aqui. E aí vamos agora voltar para o nosso roteiro. O próximo passo no item B7 é calcular a velocidade do centro de massa. Para isso, você vai precisar calcular as componentes, né, X e Y. Você pode fazer isso de duas formas, que são sugeridas aqui. Ou você usa essa primeira equação substituindo x pela velocidade do centro de massa, né? E aí aqui no caso seria a velocidade
em x do disco da esquerda, e aí faz a mesma coisa para a velocidade y no centro de massa, ou você pode usar essa equação aqui e trocar aqui as posições pelas posições do centro de massa. Eu vou usar essa equação. Então, a gente vai vir aqui e vai calcular uma velocidade, só que usando as componentes do centro de massa. Então, igual, aí a posição, vou pegar aqui a posição do centro de massa, essa posição menos essa posição, dividido pelo tempo, que é aquele mesmo tempo que a gente já usou antes. Esse tempo menos esse tempo. Feche parênteses, dá um Enter, e aí você pode dar uma arrumadinha aqui antes e arrastar para todos os outros. E aí você faz a mesma coisa para a velocidade y do centro de massa, usando a componente y do centro de massa, tá? Antes de calcular o módulo da velocidade do centro de massa, vamos calcular já, aproveitar, a incerteza das componentes da velocidade do centro de massa. Eu já fiz a propagação aqui, né? E na verdade, a expressão é praticamente a mesma do cálculo da velocidade que a gente acabou de fazer, né? Do raiz de 2 vezes a incerteza da posição. Só que, nesse caso, a posição é a posição do centro de massa da componente. Então, para isso, você vai precisar fazer uma propagação de incertezas para calcular essa incerteza da posição em x e y do centro de massa. Eu já deixei ela pronta aqui, você pode acompanhar a dedução, e aí vai ser essa expressão que a gente vai usar primeiro para calcular a incerteza da posição do centro de massa. Ela vai ser igual a tanto x quanto y. Eu já deixei aqui um espacinho, então vamos montar essa equação. Igual raiz, que a gente vai fazer essa raiz, abre parênteses. Aí, a massa da esquerda ao quadrado, mais a massa do disco da direita ao quadrado, fecha parênteses, que isso tudo está dentro da raiz, vezes a incerteza da posição em x, que é esse 0,2 aqui, dividido pela soma das massas. Abre parênteses e soma as massas. Aí ele reduziu aqui, você pode dar uma aumentada. Essa vai ser a incerteza da posição do centro de massa. Aí agora, com esse valor, a gente pode voltar aqui e calcular a incerteza da componente da velocidade, que é o raiz de igual raiz de 2 vezes a incerteza da posição do centro de massa, dividido pelo intervalo de tempo que a gente usou lá para calcular a velocidade, que é esse aqui. Pronto, essa aqui então é a incerteza da velocidade do centro de massa. Quer dizer, essa é a incerteza da componente x da velocidade do centro de massa. Mas se você fizer também a dedução da velocidade para a velocidade do centro de massa, né? A gente ainda não calculou essa velocidade, mas a gente já vai calcular daqui a pouco. Mas se você fizer a propagação, você vai chegar que a incerteza da componente é a incerteza também do módulo da velocidade do centro de massa. Então, por isso que eu já coloquei direto aqui nessa célula. Mas então agora vamos calcular o módulo da velocidade do centro de massa. Bom, para fazer então o módulo da velocidade, é só a gente somar as componentes ao quadrado e tirar a raiz. Então, vou colocar já raiz, abre parênteses, componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado. E aí você dá uma arrumadinha e faz isso para todos. A próxima grandeza que eu vou calcular vai ser as componentes do momento do disco. Se seguir o roteiro, você vai perceber que eu pulei alguns itens. Na verdade, eu pulei os itens que tem a construção de gráficos, porque eu vou fazer isso mais para frente. Bom, mas então vamos aqui no item B9 calcular agora a componente x do momento dos discos, né, da esquerda e da direita. Então, é massa do disco da esquerda. Então, você desce lá e pega o seu valor de massa do disco da esquerda, vezes a velocidade na direção x do disco da esquerda, que é essa daqui. Tá? Cuidado para não se perder. Aí, antes de arrastar, lembra que a gente precisa fixar o valor da massa. Então, você vai lá, fixa o valor da massa, e aí pode fazer isso para todos os outros. Aí você vai fazer isso para a componente, né, do x e y do disco da esquerda e do da direita. Tá? Depois de fazer esse cálculo, então, você vai poder fazer
o cálculo das incertezas do momento. Para isso, você pode acessar também o roteiro do cálculo de incertezas e tem exatamente o exemplo da propagação da quantidade de movimento. Eu já deixei essa expressão de um jeito mais simples aqui, e vai ser essa expressão que a gente vai usar. Então, a componente x momento vai ser igual a da y, né? A incerteza vai ser igual a massa, então eu vou fazer aqui a massa do disco da esquerda, essa daqui, vezes a incerteza da velocidade em x, que a gente já calculou aqui. E aí você vai fazer para o disco da direita. Então, vai ser a massa do disco da direita vezes a componente, a incerteza da componente da velocidade, x e y igual, então vai dar isso aqui. Então, esses dois valores aqui são os seus dois valores de incerteza. Aí, agora a gente vai calcular o momento total em cada direção. Bom, para calcular, então, a quantidade de movimento total em cada direção, basta somar a quantidade de movimento do disco da esquerda com o da direita, então, em cada direção. Então, aqui a quantidade de movimento total na direção x vai ser aqui a do disco da esquerda em x, mais o disco da direita em x. Tá? E aí, em y, o y à esquerda e o y à direita. E aí é só arrastar para os outros. Por fim, o momento total do sistema, basta somar as duas componentes ao quadrado e tirar a raiz. Então, igual raiz, a gente vai fazer a raiz, abre parênteses, a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. E aí, essa é a quantidade de movimento total. Agora, a gente vai calcular a incerteza dessas componentes aqui, tá? Bom, a incerteza do momento total na direção x é dada por essa expressão. Eu já montei a propagação aqui, você pode acompanhar. E aí, então, a expressão da incerteza do momento na direção x é essa daqui. Então, vamos montar ela aqui. Já explico por que eu coloquei que elas são iguais nesse caso. Então, igual raiz, abre parênteses, a incerteza do momento na direção x do disco da esquerda, que a gente calculou aqui, ao quadrado, mais a incerteza do momento na direção x do disco da direita ao quadrado, fecha parênteses, e aí está aí a incerteza. Lembra que a gente deduziu, fez a propagação no caso da velocidade do centro de massa? E a gente viu que ela era igual à velocidade da componente no centro de massa. No caso do momento vai ser a mesma coisa, porque eu estou fazendo essa soma aqui ao quadrado, a gente vai chegar na mesma coisa, eu não montei a dedução aqui, mas é a mesma ideia. Por isso que as incertezas são as mesmas. Bom, agora a gente pode ir para os gráficos. Bom, o primeiro gráfico que a gente vai construir é o gráfico da trajetória dos discos e da trajetória do centro de massa. Tá? Então, vamos lá, aqui, inserir gráfico do tipo dispersão. E aí, lembra que ele coloca, às vezes, aqui algumas coisas e a gente vai excluir essas séries, tá? Então, você só vem lá, clica com o direito selecionar dados e aí você remove todas essas sequências que ele faz automaticamente. Aí você vai vir aqui e adicionar. Então, a gente vai fazer primeiro o disco da esquerda. E aí, os valores de x são os valores de posição do disco da esquerda. E aí, em y, são os valores de posição y do disco da esquerda. Tá? Aí você vai adicionar, dá um OK, vai adicionar uma nova sequência. E aí agora é o disco da direita. Então, os valores de x são as posições em x do disco da direita. E em y, que é um gráfico de trajetória, são os valores de posição em y do disco da direita. Além disso, a gente vai colocar nesse gráfico também a trajetória do centro de massa. Então, adicionar, e aí aqui, centro de massa. Então, em x são as posições do centro de massa que a gente calculou nessa coluna aqui. E em y, essa daqui. Ok. E ok. E aí, eu deixei um espacinho aqui para a gente já organizar os nossos gráficos, tá?
Só que lembra que esse gráfico ainda não está pronto, a gente precisa colocar nomes nos eixos. Então, você pode vir aqui, layout rápido, escolher essa opção. E aí aqui a gente pode colocar Y, né, que são as posições em Y em centímetros. E aqui, X, que são as posições X em na direção X em centímetros. Essa legenda você deixa porque é o que vai diferenciar. Aí agora vamos colocar as barras de incerteza, né, nesses pontos. Você vai vir aqui, clicar em cima dos pontos, aí você vem nesse mais que vai aparecer aqui, barras de erro, mais opções. E aí você vai deixar, ela já apareceu aqui algumas barras, você vai ter que alterar os valores. Você deixa selecionado aqui em ambos, e aí você vem em personalizado, especificar valor. Então a gente está falando de posição, então vai ser incerteza da posição. X e Y é a mesma coisa, e tanto só clicar nas duas ali. Veja que isso foi a barra de erro em uma direção só, né? Que a gente estava aqui, se você clicar, a gente estava nas barras de erro em Y. Você tem que fazer o mesmo para o X. Então, você vem aqui, personalizado, especificar valor e coloca os mesmos valores, tá? Dá um OK e aí suas barras de erro estão certas. Veja que, que a barra quase não aparece aqui no gráfico. Não tem problema. Você vem aqui, clica em cima do seu ponto, clica com o direito, e aí você vem aqui, formatar série de dados. E aí nessa opção aqui tem marcador, opções de marcador, interno, e aí você pode diminuir o tamanho do seu marcador para que você consiga enxergar os pontinhos, tudo bem? E agora você faz o mesmo para as outras duas sequências aqui, coloca as barras de erro. O próximo gráfico que é pedido aqui no item B8 é o gráfico da velocidade do centro de massa. Então, a gente tem aqui a velocidade do centro de massa, na verdade, o módulo da velocidade do centro de massa. Então, vamos lá, inserir, gráfico do tipo dispersão, ele faz ele adiciona, não tem problema, vamos remover tudo aqui. E aí, adicionar uma nova sequência. Em X é o tempo, no caso, o tempo médio que a gente calculou aqui. E aí, em Y, são os valores do módulo da velocidade do centro de massa, que está aqui, que a gente já calculou. Tá? Aí, dá um OK. E um OK aqui. Veja que esses pontos parece que eles estão muito dispersos. Não tem problema. Se você ficar muito incomodado com isso, você pode vir aqui, clica aqui para você editar o eixo, dá um duplo clique, e aí no mínimo, o valor mínimo da escala, você pode pôr 0. E aí os pontos eles ficam, dá para perceber melhor que o comportamento é uniforme. Aí você pode vir aqui e inserir os nomes nos eixos, e não esquecer de colocar aqui que a gente está falando da velocidade, você pode pôr VCM, centímetros por segundo, e aqui o tempo, pode pôr tempo médio em segundos, tá? E aí esse gráfico ele tem o lugar dele aqui já que a gente colocou na nossa planilha modelo. Você pode colocar ele lá embaixo, só para ficar mais fácil depois a sua análise. E aí mais uma coisa que é pedida no roteiro é para ajustar uma linha de tendência, né, para ver se realmente é um comportamento, isso você vai fazer a sua discussão depois, qual o tipo de o comportamento deles. Você vem aqui, clica com o direito, adicionar linha de tendência, e aí parece linear, você pode selecionar lá linear, e aí exibir a equação no gráfico, para você poder fazer uma análise melhor. Bom, vamos para o próximo gráfico. No item B12 são pedidos 3 gráficos. Um gráfico da quantidade de movimento de cada disco na direção X. Depois a gente vai fazer um outro gráfico para ver a quantidade de movimento só na direção Y. E, por fim, um gráfico da quantidade de movimento total do sistema. Tá? Vou fazer só aqui a da quantidade de movimento na direção X e depois em Y é a mesma ideia. Bom, então vamos lá inserir um gráfico. Gráfico do tipo dispersão. Aí a gente vai fazer o gráfico na direção da quantidade de movimento na direção X. Selecionar dados, vamos excluir aqui essas duas e adicionar uma nova sequência. Então, vou colocar aqui disco da esquerda, e aí a gente vai colocar em X os valores de tempo, né, que é um gráfico da quantidade de movimento em função do tempo. O tempo é o tempo médio. E aí,
em Y é a quantidade de movimento do disco da esquerda, né? Que é esse daqui. E aí a gente vai adicionar uma nova sequência, disco da direita. Em X, o tempo médio. E em Y, disco da direita aqui. Tá? E aí dá um OK. E OK aqui. Então, esse é o gráfico da quantidade de movimento na direção X. Eu vou colocar ele aqui embaixo só para a gente não se atrapalhar, que a gente está falando na direção X. Depois você vai fazer o gráfico para a direção Y. Lembra que aqui também tem que adicionar as barras de incerteza, tá? Então, você vai clicar aqui, vai vir no mais, barras de erro, mais opções. E aí, lembra que agora aqui, como a gente está com o tempo no eixo X, ele não tem incerteza. Então, você vai lá e vai deletar essa incerteza em X. Mas os valores em Y, né, as barras de erro em Y, tem, que a gente já calculou. Você vai ali, personalizar o valor. E aí, tá aqui o valor que a gente já calculou. A gente está fazendo os pontinhos azuis, que são do disco da esquerda. Então, o valor vai ser esse daqui, do disco da esquerda. E tanto para mais quanto para menos, o mesmo valor. E aí você dá um OK. E aí você vai fazer a mesma coisa para os outros pontinhos aqui. Clica nos pontinhos então, barras de erro, mais opções. E aí ele coloca em X, você deleta. E aí você vai, clica nos pontinhos, vem aqui em barras de erro em Y, do disco da direita. Agora, e aí você vem no personalizado, especificar valor, e aí agora a gente está falando do disco da direita. Então você seleciona esses dois valores aqui. Dá um OK, e aí ele já gerou as barras de erro. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora pensando na quantidade de movimento só na direção Y, tá? Ah, gente, eu tinha esquecido, ó, não esquece de colocar o nome no eixo. Aqui, quantidade de movimento na direção X em função do tempo médio, tá? Vamos agora, então, para o próximo gráfico. Em Y eu não vou fazer, você faz aí depois. É o gráfico da quantidade de movimento total do sistema em função do tempo. Vamos lá, então, inserir o nosso gráfico do tipo dispersão. E aí, como sempre, ele coloca todos esses outros. A gente seleciona e deleta. Adiciona agora uma nova. Em X são os valores do tempo médio. E em Y é a quantidade de movimento total. Tá? Dá um OK. E aí o seu gráfico tá aqui. E aí você pode colocar já o nome nos eixos para não esquecer. Colocar aqui. Pode ser P, aí grama vezes centímetros por segundo. E aqui o tempo médio em segundos. Tá? Veja que de novo parece que os pontos ficaram um pouco dispersos, né? Mas não tem problema. De novo você pode vir aqui e colocar 0 no mínimo. E depois que você fizer isso, você pode adicionar as barras de incerteza nesse gráfico. Vai lá, barras de erro, mais opções. Lembra que ele coloca em X, você vai deletar. E aí, você vai vir aqui, barras de erro em Y, personalizado e especificar o valor. E aí, esses seus valores estão desse lado aqui. Que são esse valor aqui, tanto para mais quanto para menos. Tá? E aí o seu gráfico fica com a barra de erro. Bom, gente, é mais ou menos isso que vocês vão ter que fazer. Eu sugiro que vocês usem um modelo parecido com esse que eu vou deixar disponível, porque tem muitas grandezas, componentes, né, para serem calculadas, então pode gerar confusão. Aqui eu acho que eu consegui organizar de um jeito que dá para entender. Esses são os gráficos que vocês vão construir. Eu coloquei esse daqui só para você, quando estiver fazendo o seu, dar uma comparada se está mais ou menos desse jeito. E veja que tem algumas questões aqui para serem respondidas, tá? Bom, lembra sempre de seguir o roteiro e voltar ao vídeo, se for necessário, para rever algumas passagens. Bom trabalho!